Olha, desde que eu me conheço por gente, estou no mercado imobiliário, e desde que eram nossos avós, nossos bisavós, sempre ouvimos falar que a melhor garantia que tem é o tijolo. O tijolo é um bem. Você coloca no seu nome, você registra no cartório e você tem a sua propriedade garantida. Há uma valorização comercial ao longo do tempo, há a possibilidade do rendimento, do aluguel, mas o certo é que está no seu nome. Quando a gente pensa em investimentos bancários, nós temos aqui vários escândalos ao longo do tempo, que vão desde bancos que quebraram, o recente agora é o Banco Master, até planos do governo que confiscaram o dinheiro. Então, com essa experiência de mercado, eu garanto para todo mundo que o melhor investimento é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário te traz a segurança, pode não trazer a liquidez de um investimento, mas ele traz a garantia do patrimônio, a preservação, a garantia do seu patrimônio, do seu título, ela é irreversível quando você compra um imóvel saudável e registra em seu nome. Eu acho que todo investidor existe o perfil moderado e o perfil agressivo. O perfil agressivo é aquele que quer se expor mais, quer correr mais risco para ganhar um rendimento melhor. Esse daí normalmente procura o mercado financeiro. Quando você pensa no investimento moderado, eu acredito que o investidor vai procurar o mercado imobiliário, o imóvel. Porque o imóvel ele vai ter não só a valorização comercial dele ao longo dos anos, mas você pode comprar um imóvel que ele te dê uma renda, um aluguel. Você pode comprar um imóvel numa condição boa de compra e vender esse imóvel com lucro. E também a questão da liquidez é muito relativa. Se você precisa de dinheiro imediato, o ideal é que você se programe. Mas se você precisar de uma venda imediata, você com o imóvel no mercado ou abaixo do mercado, você consegue a liquidez. E se me perguntarem qual é a garantia que se tem de fazer a compra de um imóvel, aí que entra a experiência da empresa que você contrata. Estamos falando aqui de uma empresa que eu administro há mais de 20 anos e tenho 33 anos de experiência no mercado. Na minha cidade já teve imóveis com condições especiais super favoráveis de compra para investidor. Mas eu vi aquilo com desconfiança, eu vi aquilo como um mercado de risco. E eu não induzi, não vendi, não trabalhei essa mercadoria. Eu sempre trabalhei naquilo que promete um ganho real. Porque uma coisa é fato, o dinheiro não se multiplica, o dinheiro sai de uma mão para entrar na outra. E quando há uma vantagem muito grande no investimento, no mercado imobiliário principalmente, alguém está abusando do conhecimento, está vendendo alguma coisa ou tentando produzir algo que não vai conseguir. Então a garantia para o mercado imobiliário vem da empresa que você contrata. Ela ter uma experiência no mercado e te prometer um ganho real, não um ganho ilusório, não uma coisa que fora da realidade do mercado. Então quando você procura uma empresa com essa responsabilidade, ela vai te vender, vai te prometer um lucro do investimento mais sólido, com uma empresa que dá suporte para ela na entrega do imóvel, na documentação do imóvel e principalmente zelar pelo seu investimento. Falei anteriormente, ele oferece garantias. Mas para essas garantias, nós mantemos aqui uma linha de política que não só de vender, mas também conciliar a garantia jurídica disso. Nós temos um grande escritório, talvez o maior do litoral que nos assessora quanto a isso. Então, desde que nós pegamos o imóvel para vender, seja ele um imóvel de terceiros, um imóvel em construção, a gente analisa todo o processo para depois ofertar. E mesmo depois de ofertado, a gente faz uma nova análise para fornecer para o cliente o investimento com uma base sólida e segura. Então, o apoio de uma categoria jurídica associada à nossa experiência no mercado vai trazer para o cliente a garantia do imóvel. Para quem pensa em investir no mercado imobiliário para ter um patrimônio seguro, hoje eu poderia falar para vocês pelo menos uns 5 ou 6 variáveis de investimento no mercado imobiliário. Que você pode comprar um imóvel comercial para aluguel, você pode comprar um imóvel residencial para aluguel, você pode comprar um imóvel na planta, você pode comprar um imóvel na planta com uma carteira de pagamento prevendo uma poupança forçada, você pode comprar um imóvel financiado pelo banco para poder dispor ele para um aluguel, para que o aluguel ajudar a compor a parcela do financiamento e por aí vai. Então, em todo o mercado e no nosso imobiliário existe uma variedade enorme de investimento. É só você ver o que encaixa no seu perfil para que você faça um investimento seguro. E quanto à rentabilidade, para quem não tem talvez um planejamento jurídico, um planejamento econômico, a gente pode orientar. Se você tem medo de amanhã você precisar fazer uma viagem de emergência, precisar de um dinheiro para investir no seu negócio, ou até mesmo uma questão em fortuna, você pode deixar parte do seu capital aplicado. Mas eu sempre recomendo, para mim próprio e para quem está próximo de mim, um investimento de cerca de 70% a 80% em imóveis. Bom, se vocês me perguntarem como que vocês podem ter garantias e fazer o investimento no mercado imobiliário, com certeza da proteção do patrimônio.
Nós temos aí vários mecanismos, né? Como eu falei, nós temos uma assessoria jurídica que nos orienta tudo. Mas eu vou tentar ser breve aqui e explicar para vocês. Se você comprar um imóvel com financiamento bancário, automaticamente você vai ter uma escritura no seu nome com a hipoteca. Você está garantido. É só fazer o pagamento, no final você tem a quitação. Se você comprar um imóvel de um particular e quiser pagar o saldo em 10, 15 meses, de acordo com a negociação entre as partes, você tem a possibilidade de fazer uma escritura com cláusula resolutiva, que vai te dar a garantia do imóvel ao final do pagamento. E se você quiser comprar um imóvel no chão, aí entra o trabalho da construtora e do nosso departamento jurídico, analisar a incorporação desse imóvel. Porque a incorporação é uma garantia que naquele terreno vai ser construído um prédio. Então, quando você faz o investimento no imóvel incorporado, você tem garantias legais. Você garante uma fração daquele terreno que no futuro vai se transformar no seu imóvel. Então, tudo isso, a gente, com a nossa experiência de mercado, tenta garantir para o investidor a questão da segurança, que é o mais importante quando você pega o seu capital e aplica em algum bem. Quando você pensa no mercado financeiro, por mais que você tenha aptidão, que você não tenha conhecimento do mercado imobiliário e fique atraído por uma liquidez, saiba você que nossa política hoje, economia, se você investir 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, a garantia governamental através do Banco Central é de até 250 mil. Ou seja, se você investir 1 milhão, 500 mil ou 10 milhões, se o banco que você investir quebrar, tu só recebe 250 mil. Então, por isso que eu afirmo, deixa 10, 20% do seu capital numa emergência, numa aplicação, e a grande parte, a maior parte, invista no mercado imobiliário, que é a garantia. Quando a gente pensa em orientar um cliente para uma aposentadoria, para uma programação financeira, eu vou dar exemplos para vocês que eu posso usar para mim, mas eu vou usar uma categoria que nós temos cliente com esse perfil e conseguimos alavancar o patrimônio dele. Você não enriquece com o seu salário. Você não consegue fazer um patrimônio com o seu salário. Com o seu salário, se você for um médico, no caso a referência que eu estou usando, tu deve ter um ganho médio de 30 mil reais, talvez 35, talvez até 40. Esse é o ganho médico de um bom médico. Ele não vai conseguir fazer uma evolução patrimonial prevendo uma aposentadoria. Ele vai viver muito bem. Vai ter o carro do ano, vai morar bem, vai ter uma casa de praia. Isso ele vai conseguir, que é um salário realmente vultuoso. Mas como que ele vai garantir o patrimônio dele? Com investimento. Ele tem que tirar parte desses 30, 40 mil que ele ganha mensal e reinvestir no mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele faz uma programação, uma projeção de valorização real. Além do imóvel ser valorizado, você faz uma renda com ele, como eu já falei anteriormente. Então, se você conseguir trabalhar, viver bem do seu salário, mas ter o objetivo de guardar 30% dele, num prazo de 1, 2 anos, você vai ter, de repente, 200, 300 mil reais para começar a investir no mercado imobiliário. No primeiro momento, você investiu 300 mil no mercado imobiliário, eu asseguro que em um ano, trabalhando na compra e venda de imóveis, você consegue, pelo menos durante o primeiro ano, um ganho de 50%. E se você fizer uma projeção a longo prazo, comprando imóvel na planta, com aquelas técnicas que eu te falei, sobre segurança patrimonial, imóvel incorporado, você ao longo de 3 anos ou 4 anos, você sem ter o trâmite, o processo de compra e venda, você consegue com certeza 100% de ganho. Aí sim você consegue fazer uma evolução patrimonial. Vive bem com o seu salário e faz uma evolução patrimonial para que ali você tenha um patrimônio para o seu futuro. Do mercado imobiliário de Praia Grande. Eu estou nessa cidade há 33 anos. Quando eu cheguei aqui, ela tinha outro formato. Não é a cidade que eu conheço hoje. A evolução dela ao longo desses anos, ela é meteórica. Se eu tentasse explicar para vocês aqui, vocês não iriam entender. Entende quem convive, quem frequenta, quem veio conhecer. Porque mesmo quem vem esse ano e vir o ano que vem, vai ver mudanças. Porque quem está aqui hoje e veio há um ano atrás, vê essas mudanças. Nós temos aqui o Hard Rock. É o único no estado de São Paulo. Nós temos aqui um segundo shopping que já está sendo feito. Essas são realidades. Nós temos aqui um projeto de um pier turístico para navio de cruzeiro, dentro de Praia Grande. Temos o CT do Santos, temos um hotel da rede Hampton. Da rede Hilton. É o Hampton da rede Hilton. É o Hampton da rede Hilton. Vou falar tudo de novo. Vou corrigir depois vocês editam aí. Então, na verdade, é o Hampton da rede Hilton. Então, a cidade ela apresenta uma evolução enorme. E quando eu traduzo isso, e não só de fala, na cidade em si,
na figuração da cidade, em tudo que é noticiado, eu trago para o investidor a garantia que a cidade está em evolução. Porque quem investiu aqui, e eu sou um exemplo disso, tá? Quem investiu aqui 10 mil reais há 10 anos atrás, hoje com certeza tem 400 mil reais. Porque a cidade de evolução foi meteórica e ela todo ano ela se surpreende. Nós temos um show aqui que é o show de verão, onde trazem artistas do Brasil todo e já atraiu público de fora do país. Isso vocês podem conferir nas redes sociais. Então é uma cidade que oferece um investimento hoje seguro, se você estiver associado à imobiliária, que no caso eu posso te fornecer essa segurança com a minha experiência de mercado, a uma cidade que está em franca ascensão. Talvez dentro do estado de São Paulo, nós não tenhamos uma cidade que evoluiu tanto quanto Praia Grande nos últimos anos. E do litoral, com certeza, ela é disparada mais evoluída. Eu vou falar para vocês hoje um caso que eu tenho dentro da imobiliária e que me serviu também de inspiração. Apesar da minha experiência, de todo o tempo que eu tenho de mercado, eu vi uma evolução patrimonial aqui, onde que o nosso cliente conseguiu sem se esforçar muito. Hoje ele deve ter 28 anos, mas ele começou quando ele tinha 28 anos, quando ele conseguiu o primeiro emprego após a faculdade. Ele comprometeu 30% da renda dele e comprou um imóvel, comprou uma kitnet. Ele sempre acreditou no mercado imobiliário, ele comprou uma kitnet. Comprou e alugou. E o aluguel foi pagando toda a parcela da kitnet. Ao longo da vida dele, no segundo, terceiro ano, ele teve promoções. Passou a ganhar mais. Ele comprou mais imóveis. E esses mais imóveis, a mesmo sistema. Disponibilizou para aluguel, alguns aluguel fixo, alguns aluguel para temporada. E ele constitui hoje, com a Nova Casarão, 6 imóveis. E dos 6 imóveis, ele compromete apenas 20% do seu salário para completar as parcelas desse imóvel. Todo o resto a locação paga. Então é uma evolução patrimonial que ele faz através do rendimento do aluguel. Ele não tem lucro, mas ele está investindo 20% do seu salário num patrimônio dele hoje que deve passar de R$1 milhão através da locação. Bom, eu como defensor do ramo imobiliário, do investimento imobiliário, eu nunca fiz e não tenho dinheiro aplicado. Eu tenho amigos bancários que já falam para mim, investe comigo, bota o dinheiro aqui no banco. Eu falo de jeito nenhum. No banco eu coloco o dinheiro, não rende o que eu faço. Talvez o meu dinheiro, um ano no banco, não renda o que rende no investimento da compra e venda de um mês. Então não tem como eu deixar dinheiro no banco, eu não deixo. Quando a gente vê a análise de mercado, e eu vou citar o Banco Master, prevê bilhões em rombo lá. Onde que eu falei também nessa mesma reportagem, essa mesma declaração, que quem investiu 500 mil, 1 milhão, 10, 5 bilhões vai receber só 250. Então não tem nem como eu ter que argumentar muito para você acreditar no mercado imobiliário. Pela garantia, pela você ter um bem ali palpável que está registrado em sua mão. Entra a questão jurídica. Eu estou no mercado há 33 anos. E eu acho que quando a gente vende um imóvel, a gente vende junto muitas outras coisas. Eu vendo a minha imagem, vendo o meu nome, vendo a minha história. E é por isso que eu estou no mercado de Praia Grande há tanto tempo. Então hoje eu tenho clientes que me procuram da época que eu era corretor. E hoje chegam aqui, eu estou administrando uma imobiliária e ainda estou aqui. E para mim é uma honra quando um cliente entra aqui e fala, comprei ou vendi com você há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, estou voltando aqui para comprar outro, trazer meu filho, trazer meu cunhado. Sinal que eu faço um bom trabalho e consigo trazer para o cliente um fundamental do investimento, que o banco não te dá, é a segurança patrimonial. Então, se você pensa numa segurança patrimonial, é o mercado imobiliário. E se você pensa em Praia Grande, você tem que vir aqui, ó, na Nova Casarão. Houve um tempo que no Brasil, isso que eu vou falar é uma história e talvez quem tem um pouco mais de experiência vai lembrar disso. Houve um tempo no Brasil, e eu vou citar um item específico que eu vivi isso, onde que o consumidor, ele ia e comprava um Monza, um carro da Chevrolet. Comprava um Monza zero, trazia aqui na Praia Grande e trocava por um imóvel. Hoje, não existe um carro que você compre compatível a um Monza que você vem aqui na Praia Grande e compre um imóvel. Para você ter uma ideia de como o imóvel valorizou. Houve também uma época que as pessoas vendiam um imóvel, vendiam um carro para colocar o dinheiro no overnight. Isso daí é... Porque pagavam juros absurdos, uma valorização absurda que era irrisória.
Porque quando você tem um dinheiro aplicado que te paga, naquela época, 30%, 35% ao mês, ele está te devolvendo parte do que a inflação realmente te tirou. A inflação te tomou 40%, mas o governo vai te devolver 35% com a poupança ou com o investimento. Então, de todas essas nuances que a gente passou ao longo do tempo do mercado, todas se caíram por terra. E o investimento até hoje o mais seguro é o imóvel. O imóvel, a gente falou de como maneira de comprar e fazer sucessão patrimonial. Além do financiamento que eu citei há pouco, também existe consórcio. Você também pode comprar cartas de consórcio, fazer uma sucessão patrimonial com segurança e de baixo investimento. Mas isso daí, todas as informações, quando você estiver aqui na imobiliária, a gente vai estar pronto para te atender. Bom, pessoal, o que eu posso falar para vocês, para finalizar tudo isso que eu falei sobre o mercado imobiliário, as vantagens, a cidade de Praia Grande, tudo que ela oferece para o investidor, pensando no lazer e tudo que você possa querer de uma cidade turística, eu te digo que eu estou à frente de uma imobiliária que a minha experiência é de 33 anos. Mas a imobiliária Nova Casarão, ela já vem na cidade há mais de 40 anos. Então, uma imobiliária tradicional. E hoje nós estamos infiltrados aqui em quase todos os bairros da cidade. Temos 5 lojas físicas, temos mais de 80 colaboradores. Então, a gente está aqui pronto para te oferecer o imóvel para bom investimento, garantia jurídica e com certeza um planejamento de evolução patrimonial se for o seu perfil. Então você pode contar conosco, estamos à disposição aqui para qualquer dúvida que você precisar para fazer parte desse progresso e evolução da nossa cidade.